E agora? Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim, obrilo, professor. Putz, grilo. Tá, então tá. Hã? Como é que é? Você consegue ver? Ele falou que sim. Então, bom, Rafael e pessoas que estão aqui. Então, para esse mapa linear, né? Vamos chamar esse cara mapa linear. Né? Para esse mapa linear, a condição do ponto fixo ser atrativo ou repulsivo é se esse parâmetro K é menor do que 1 ou maior do que 1. Tá? Para o mapa genérico, no mapa em que o x de t mais 1 é alguma função de x de t, você consegue imaginar qual seria a condição equivalente aqui? É. Hã? Uma função qualquer. Pode ser a função logística, pode ser alguma outra função. Não necessariamente, porque dependendo não, não necessariamente. Porque se x for menor do que x de t. Isso aí não é uma condição sobre a função, isso é uma condição inicial. Quase isso. É mais simples do que isso. Tipo assim, em termos de derivada, o que é o K? Em função de x, né? Tipo, essencialmente, a função de x t de 1 como função de x é derivada. O módulo tem que ser maior que 1. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas a gente pode ver isso graficamente. E eu tô me atendo a esse modelo linear exatamente porque x de t mais 1, x de t, exatamente porque a natureza do ponto fixo é muito fácil. Então, assim, essencialmente, a minha função é uma reta, vou colocar uma reta assim, tá? Onde x de t mais 1 é igual a k x de t. Tá? Incidentalmente, esse mapa linear também é chamado de mapa malthusiano. Tá? Ele é malthusiano porque tinha um clérigo inglês que postulou que a população cresce geometricamente. Então, isso aqui está dizendo. Então, a ideia é que a população vai crescer exponencialmente, sem nenhum limite, o que não é verdade para populações humanas. Humanos não são uma meba. Até exaurir os recursos disponíveis ao ponto, a partir do qual ponto a humanidade vai se extinguir, muita gente vai morrer, ou vai ter gente com carro tunado correndo para um lado para o outro, atirando uns nos outros. Assim, você pode escolher seu apocalipse, mas a ideia vem toda, eles não são malthusianos de que humanos se reproduzem igual coelhos. Mas essa daqui está me dizendo que se minha população atual é essa, a população futura é essa daqui. Tá? Se ela é zero, ela continua zero. Então, claramente, o zero é meu ponto fixo, é meu único ponto fixo. Como é que eu provo isso? Ora, eu posso desenhar aqui uma reta, por isso eu queria ter outra cor aqui. Uma reta, eu vou colocar ela tracejada. Essa reta é simplesmente x de t mais 1 é igual a x de t. Vamos supor que cada um seja igual a 1, que essas retas sejam distintas. Então, essa reta aqui me diz, essencialmente, onde eu tenho pontos fixos. Vai ser onde essa reta trapejada intercepta com essa reta, ou essa curva sólida. E se eu tivesse uma curva mais complicada, isso continua sendo verdade. Se uma curva com várias curvas, onde ele intercepta essa reta, se T mais 1 é igual a x de T, a população do ano seguinte é igual à população do ano atual. Então, os pontos fixos a gente sabe encontrar geometricamente, onde a gente tem essa interseção aqui. Agora, vamos imaginar como é que a gente vê se o ponto fixo é atrativo ou repulsivo. Uma maneira como a gente pode fazer isso é usar um truque onde a gente iterativamente vai calculando geometricamente a evolução desse sistema. Tá? Então a ideia é a seguinte, eu começo com essa população aqui. Tá? Nesse ano a população é essa, no ano seguinte a população é essa daqui, né? A projeção no eixo Y desse ponto. E agora, eu cheguei no ano seguinte, eu quero saber qual que vai ser a população no ano subsequente. Então, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vejo geometricamente? Olha, eu vou encontrar nessa reta daqui, na reta tracejada, qual é o ponto que tem o mesmo valor de y na população no ano seguinte.
E agora eu posso projetar esse ponto aqui para saber qual é a população do ano subsequente. Quer dizer, o que eu fiz aqui? Eu trouxe a população do ano seguinte para esse ano. Eu andei um ano. Tipo, andar na horizontal até encontrar com a reta diagonal x t mais 1 igual a x a t corresponde essencialmente a andar um ano para o futuro, né? E aí agora eu vejo, tudo bem, então se isso daqui é dois, vamos lá, vamos chamar esse cara aqui de ano 1, tá? Isso aqui é o ano 1, esse aqui é o ano 2. Aí agora, batendo aqui, esse aqui é o ano 2, tá? Aí eu vou projetar ele aqui para saber quanto que vai ser o ano 3. Eu projeto aqui para colocar o ano 3 nesse eixo. Então, assim, o que eu estou vendo aqui é que, à medida que o tempo passa, eu vou me aproximando cada vez do zero. Tá? No ano seguinte, a população é menor que a população desse ano. No ano subsequente, é menor ainda, menor ainda, menor ainda. Então, geometricamente, o fato de essa reta sólida estar abaixo da reta tracejada dos valores positivos de x me garante que eu tenho um, um ponto fixo atrativo. Não é difícil ver, embora a conta seja um pouco mais besta, mas simplesmente, como isso aqui é linear, eu posso trocar o sinal dos dois. Então, eu posso imaginar que o que acontece nos valores positivos é matematicamente o mesmo que acontece nos valores negativos. Por que isso é importante para a gente? Não porque existem populações negativas, mas porque você vê que esse ponto é realmente atrativo. Eu não estou simplesmente tendo uma situação em que a população sempre diminui. Eu tenho sempre uma situação em que a população sempre se aproxima do zero, matematicamente. Então, se eu começo com a população tem esse valor aqui, por exemplo, né? Eu posso fazer a mesma prosopopeia e mostrar que ela também se aproxima do zero. Então, esse ponto daqui é um ponto atrativo, tá? A gente pode fazer a mesma coisa, mas agora com i de t mais 1, i de t. Então, aquele caso é o caso de k menor do que 1. Esse aqui agora é um caso k maior do que 1, né? Então, eu posso desenhar aqui a minha reta. I de t mais 1 é igual a k de t. Pode ser, por exemplo, aquele 2 que foi o número que a gente colocou inicialmente. E esse daqui agora é x de t mais 1 igual a x de t. Obviamente, se a população hoje é zero, amanhã ela continua sendo zero, por mais prolífico que sejam meus coelhos, se não tem coelho nenhum, eles não surgem espontaneamente do vácuo. Então, esse aqui continua sendo um ponto fixo. Mas agora, só pensando geometricamente, já viu que só tem dois coelhos hoje, e no ano seguinte eu vou ter 4, 8, 16. O ponto obviamente que é possível, mas isso é fácil de ver, porque se eu começo com a população no ano 1, sendo essa daqui, no ano 2, ela vai ter esse valor, né? Então, esse aqui é a população no ano 2. No ano 3, ela vai ter esse valor. Eu vou ter uma população, tá? Vou colocar uma setinha para indicar para onde é que você está indo. A população vai ter esse comportamento aqui. Só para quem está aí no... de novo, eu peço desculpa ter feito isso aqui em Excel, mas eu tenho uma desculpa boa para isso, tá? Só para dar um exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho. Esse daqui é uma curva que é uma curva logística, não é uma curva linear mais, mas aqui eu tenho claramente um ponto fixo no zero e um ponto fixo nesse ponto de interseção aqui. Essa reta aqui é a reta diagonal. E esse aqui é a função da população em função do tempo. A gente vê claramente que eu tenho essa escadinha fugindo do ponto zero, que é um ponto repulsivo, mas se aproximando desse ponto aqui, que é um ponto atrativo. Tá? Então, essa daqui é uma ideia de uma população que tem um ponto fixo e um ponto repulsivo para um modelo um pouco mais sofisticado que o modelo, linear malthusiano. Deixa eu redesenhar isso aqui, e aí a gente pode... Então, aqui... Não, ao contrário.
é o ponto fixo, ele é repulsivo. Tá? Então, isso aqui é o que a gente aprendeu até agora. A gente aprendeu a encontrar os pontos fixos, encontrando a interseção da curva com a diagonal e verificando se ele é repulsivo ou atrativo, e vendo o comportamento interativo, onde eu troco o valor de y pelo valor de x, justamente evoluindo no tempo a cada passo dessa escadinha. A gente viu que nesse caso, onde k é menor que 1, o ponto é atrativo, nesse aqui o ponto é repulsivo. É o único ponto para esse modelo. Mas eu posso ter um modelo, vou fazer isso aqui, que é o chamado modelo logístico. O que significa o modelo logístico? Significa que existem limites para o crescimento. Tá? Isso aqui é o mapa logístico. E eu noto incidentalmente que todos esses mapas têm seus correspondentes clássicos. Estou sempre pensando em coisas clássicas, então quando um é outro. São correspondentes contínuos. Então, eu posso ter um mapa logístico contínuo e tem um mapa linear contínuo, onde é que eu substituo essas iterações passo a passo por derivadas. E no caso do modelo linear, eu tenho o mesmo comportamento, exceto que muda continuamente. Eu tenho exponencial, a população cresce. Vamos resolver isso primeiro. Aqui é um bom exemplo. Vamos pensar o caso contínuo do modelo linear. Né? Então, assim, mapa linear é um nome complicado para uma coisa bem simples. Contínuo. Quer dizer, também estou dizendo que a derivada temporal da minha população em função do tempo, ela é proporcional à população atual. Quanto mais gente tem hoje, mais filhos essas pessoas vão ter. Então, eu vou ter K vezes isso. Eu não vou usar o mesmo K, não. Vou usar uma outra letra, porque eu não vou ter o mesmo resultado. Tá? Por que eu não vou usar outra letra? Porque a condição de ponto atrativo repulsivo é diferente. Então, a gente pode encontrar pontos fixos também. Tá? Qual é o ponto fixo? Qual é a condição do ponto fixo aqui? Derivada igual a zero. Né? Então, agora não é que os dois lados são iguais, é que os lados são diferentes. Então, dx dt é igual a zero. Tá? Então, claramente, o único ponto fixo aqui é quando x é igual a zero. Agora, isso aqui, de novo, é uma função linear. Tá? Linear escambau. A gente pode resolver essa equação. Tá? Você pega, vamos fazer coisa bem tosca mesmo. Dx para o lado, c vezes t para esse lado, você integra, você vai ter ln de x aqui, aqui você vai ter c t menos t0, e aí você inverte, no final das contas, vamos resolver essa equação várias vezes, x de t é igual a população inicial, que eu vou chamar de x de zero, é elevado a c vezes t. Tá? É uma população que cresce exponencialmente igual. Uou! Não era para se encaixar? Porque eu estou aqui vandalizando. Cresce exponencialmente igual ela cresce aqui. Né? Você pode ter a impressão que mapas lineares, que mapas contínuos ou discretos não tem nenhuma diferença entre si. Nesse caso, não muito, mas no mapa logístico tem. Tá? Ela cresce exponencialmente. E aí fica claro. Se o ponto é atrativo ou repulsivo, vai depender do parâmetro C. Mas agora, vai depender se o parâmetro C é positivo ou negativo. Se ele é positivo, tem um exponencial que cresce, sem limite. Se ele é negativo, eu tenho uma exponencial que decresce exponencialmente. Então, o ponto é atrativo. Se C menor do que zero. O ponto é repulsivo se C maior do que zero. Tá? Só para fazer a correspondência, eu tenho exatamente o mesmo modelo, eu faço a correspondência K igual a Ln de C. Tá? É muito fácil de ver isso. Eu posso imaginar que se eu escrevo assim como delta x sobre delta t,
tá? É fácil ver que eu chego naquele modelo ali, se eu escrever para x com x de t mais 1 menos x de t para um delta t igual a 1. Tá? Eu vou ter um comportamento muito parecido. Tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, não, mas a ideia é tentar mesmo. Tá? Então, por enquanto, a gente tem uma coisa que parece fazer. C igual a N de K, né? Isso. Bom ver prestando atenção. C igual a N de K. Então, claramente, quando K é igual a 1, eu tenho um logaritmo que é positivo. Quando K é menor que 1, eu tenho um logaritmo que é negativo. Então, tá. Então, agora vamos pensar um modelo um pouco mais sofisticado, que é o modelo logístico. A ideia do modelo logístico é que, para populações pequenas, elas vão continuar crescendo exponencialmente. A população do ano seguinte é a população do ano atual. Tá? Crescendo, supondo que eu tenha uma constante positiva. Se ela não for positiva, esse modelo não faz muito sentido. Por razões que vão ser claras daqui a pouco. Mas se a população começa a ficar muito grande, então começa a aproximar uma população que eu vou chamar de carrying capacity, a população máxima que é capaz de existir naquele ambiente, eu vou ter restrições ao tamanho da geração seguinte. Não vai ter comida para todo mundo. Então já é um pasto limitado em número de cabras, no número de cenouras para coelho, no número de nutrientes para ameba. Tá? Para generalizar isso só um pouquinho, eu posso colocar tipo assim, um X-max aqui. Tá? Então, esse modelo aqui me diz que a população do ano seguinte vai ser zero. Se, obviamente, a população desse ano é zero, mas também se a população do ano seguinte for igual à população máxima possível, porque praticamente todo mundo vai morrer de fome. Eu não quero discutir quão realista é isso, no sentido que, obviamente, a partir desse ponto começa a valores de população negativa, coisas que não fazem muito sentido, coisas assim. Né? Como eu quero tornar nossa vida mais fácil, a gente vai normalizar a população por esse valor máximo. Eu vou colocar aqui como 1. A população máxima possível é 1. Isso daqui, claramente, é uma opção quadrática, tá? Mas é uma opção quadrática que já está fatorada na sua raiz. Então, eu já tenho, olhando por expressão, quais são os valores de que a população do ano seguinte vai ser zero. Quando x de t é igual a zero, quando x de t é igual a 1. Eu desenhei aqui essa curva, essa parábola, né? Representa exatamente esse mapa logístico, né? X de t mais 1 é igual a k de t. 1 menos de t. Tá? Os pontos fixos, a gente pode calcular. O primeiro deles, obviamente, ó, é x de t é igual a k x de t 1 menos x de t. Eu vou ter duas soluções. Tá? A primeira delas, muito simples, é quando os dois lados são zero, corresponde a x de t é igual a zero. É igual a zero. A segunda é um pouquinho mais complicada. Tá? Eu suponho que x de t é diferente de zero, então eu posso cortar os dois lados da equação. Eu vou ter que 1 é igual a k vezes 1 menos x, tá? E o resultado final é que, vamos fazer isso aqui, x1, né? Ponto fixo x1, bom, se x é igual a zero, então x1 é igual a zero. Então, o ponto fixo 2, os dois, vai ser igual. Eu vou ter 1 sobre k desse lado, eu vou ter 1 menos 1 sobre k. Tá certo isso? 1 menos 1 sobre k. Mas... pois é. Não, aqui, né? Isso aí, tá certo. Mas assim, algebricamente, o que eu fiz foi cortar o x de um lado do outro, eu posso sempre que x é diferente de zero. Né? Então, tem esses dois pontos fixos, zero e
1 menos 1 sobre K. Sempre. Estou pensando sempre que x é positivo. Então, eu ignoro que eu tenho pontos fixos negativos. Mas para um ponto fixo, esse ponto fixo aqui de si, para valores positivos de população, qual é a condição que eu preciso ter sobre o K? K tem que ser positivo. Repara, a mesma condição que a gente tem para que esse ponto seja atrativo. Né? Então, esse ponto só faz sentido se K é maior do que zero. Tá? Então, vamos desenhar isso aqui no caso que K é menor do que zero. Ora, o caso K menor do que zero significa que, nesse ponto aqui, a reta tangente corresponde... Quanto vale o valor de d x t mais 1 sobre d t para x t igual a zero? Tá? Isso aqui é igual a K, né? É claro para todo mundo. Posto de outra maneira, para populações pequenas, essa curva logística se comporta exatamente como um mapa linear. Tá? Então, essencialmente, tudo que eu tenho que fazer para desenhar um mapa em que K é menor do que zero é colocar uma reta tangente, uma parábola, ficar abaixo da reta tracejada, que é x de t mais 1, x de t. Isso aqui está me dizendo? Esse cara aqui continua sendo um ponto fixo, é o ponto 1. Né? Esse aqui é o x1. Mas agora esses dois, eles existem por valores negativos, não faz sentido físico. Tá? E é essa situação em que esse ponto aqui é atrativo. Espero que seja claro por que esse ponto é atrativo, porque para uma certa região, para valores pequenos, eu posso aproximar essa parábola por uma reta. A gente vê que uma reta com divulgação menor do que 1 vai ter esse ponto aqui como ponto atrativo. Tá? Então, eu posso fazer aquele diagrama de novo, né? Então, eu começo com um valor arbitrário aqui, ele vem para cá, bate aqui, vem aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Eu tenho um ponto atrativo. Deixa eu colocar isso. Isso daqui é o que eu estou querendo dizer, Rafael. Olha só. Eu tenho uma curva de população que está abaixo da reta diagonal. Portanto, esse ponto aqui é atrativo. E o outro ponto fixo, ele não está nesses valores positivos. Quer dizer, se qualquer valor inicial de população, a população sempre decresce no futuro. Deixa eu parar aqui. Então, é isso aqui que a gente está tendo. Tá? De forma análoga, para o caso em que... Então, esse caso aqui é o K menor do que zero. Para o caso K maior do que zero, que é explicitamente o que eu desenhei aqui, esse ponto aqui é sempre repulsivo. Tá? O que sugere para a gente que a atratividade ou repulsividade de um ponto é associado a seu derivado. Então, vamos estudar esse ponto daqui, tentar entender quanto que ele é repulsivo, quanto que ele é atrativo. Tá? Para isso, vamos imaginar um caso mais simples do que esse, que é um mapa que eu vou chamar de mapa linear reverso. Onde, essencialmente, x de t menos 1 é igual a simplesmente um mapa logístico tem o primeiro valor, fator de K. K vezes 1 menos x de t. Tá? Então, o gráfico disso aqui, x de t mais 1, x de t, ele vai ter uma cara, bom, essencialmente, ele vai ser zero quando x de t for igual a 1, tá? E quando x de t for igual a zero, ele vai ter um valor de K. Então, o mapa é esse aqui. A minha reta diagonal, isso de t mais 1 igual a x de t. Então, claramente, o único ponto fixo aqui vai ser esse. A interseção de duas retas pode ser no máximo um ponto, não sei que elas coincidam. Tá? A pergunta é,
Qual que é a condição para esse ponto ser atrativo repulsivo? Oi? Repara, você não pode ter uma condição sobre x de t, porque x de t é uma variável. Então, assim, isso definindo a sua condição inicial. E eu quero uma condição sobre o mapa. Então, é uma coisa que fala sobre qualquer valor de x de t próximo ao ponto fixo. Nesse caso, para todo valor de x de t, porque é linear, mas de forma geral, é para uma vizinhança em volta do ponto fixo. A primeira coisa é vamos calcular o ponto fixo, né? Quanto que é o ponto, qual que é o valor do ponto fixo aqui? Me digam quanto que é. Oi? Eu ia falar K sobre 1 mais K, mas tudo bem. 1 sobre 1 mais 1 sobre K. É isso aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é que esse ponto fixo existe para qualquer valor de K. Bom, pelo menos qualquer valor de K positivo. O valor de K negativo não interessa muito nesse caso, não. Né? Então, o valor de K negativo, eu vou ter coisas fugindo que não se intersectam, fazendo escamol. Ele sempre existe. Tá? Então, a gente pode pensar, algebricamente, que eu tenho uma pequena vizinhança em torno desse ponto aqui e ver como é que ela se comporta. Tá? Então, a minha ideia é o seguinte: escrevam, tipo assim, x de t é igual a x1 mais delta. Tá? E substituam aqui e me digam o que vocês acham. Tá? Desculpa, delta t. Tá? Então, essencialmente, eu tenho, para cada ano, eu tenho o valor de delta. Estou medindo aqui não o valor da população, mas a distância da população do ponto fixo. Tá? Então, me calculem quanto que vale essa equação aqui em termos de delta t, e aí vocês vão me dizer se esse ponto é negativo ou não, por um critério bastante simples. Eu vou tampar isso bem rapidamente, só para tirar a foto. Oi? Isso. Eu estou só fazendo uma mudança de variáveis, como se eu pegasse esse eixo aqui e arredasse ele para cá.
Delta T. É. Bom, princípio de X1 também, mas vamos dizer que eu vou acontecer com ele. Então, assim, o que eu quero é uma coisa do tipo assim, delta de T mais 1 como uma função de delta T. Então, assim, vocês podem começar falando que x de T mais 1 é igual a x1 mais delta de T mais 1. Aí várias coisas vão se cancelar e uma coisa divertida vai aparecer. Só uma dúvida na anotação aí, professor. Sim, pode falar. Quando você coloca ali x1, x de t mais 1 é igual a x1, seria mais xt, né? É, A gente como não é que está é? falando do primeiro, a gente não está Aqui. falando necessariamente, não, não, na última linha, né? Aham. A gente não está querendo falar do incremento a partir do ponto anterior, né? Não, não, é aqui, olha só, talvez eu acho que o X1 seja. Eu vou colocar aqui X chapéu. X chapéu é o ponto fixo, Tá, tá? perfeito, perfeito. Tá. Tá? Então eu vou colocar aqui X chapéu aqui, e aí Uhum, você pode falar que o X de T mais 1 é igual a X chapéu mais o delta de T mais 1. perfeito, obrigado. Beleza? Uma coisa que pode ajudar a fazer a conta é só lembrar que se eu coloco essa equação aqui, quer dizer, isso aqui é verdade, né? X chapéu é igual a K vezes 1 menos X chapéu. Então você pode cancelar isso aqui, você tem que substituir o valor de X chapéu. Assim, por construção, isso aqui lá é um ponto fixo. Então, aqui, deixa ele. Tá fazendo aí, Rafael? Aqui, X chapéu mais delta, que é mais 1, igual a K vezes 1 menos X chapéu menos delta T. Né? Tudo bem, gente? Olha só, eu coloquei aqui x chapéu mais delta de t mais 1, e aqui, onde é que eu tenho x de t, eu coloquei x chapéu mais delta de t, tá? Mas agora, esse cara aqui vai cancelar com esses caras aqui, porque eu estou em volta do ponto fixo. Então, o delta t mais 1 é igual a menos k delta t. Olha só, se k é positivo, o valor de delta vai alternar, se positivo é negativo. Mas em módulo, o módulo de delta
T mais 1 é menor do que o módulo de ΔT se K é menor do que 1. Tá? E melhor do que esse, módulo de K é menor do que 1. O princípio K pode ser positivo ou negativo, aqui matematicamente não muda nada. E o módulo de delta T mais 1 é maior que o módulo de delta T, e o módulo de K é maior do que 1. Tá? Os casos limites são fáceis de ver. Se essa inclinação aqui é exatamente de 1, essa aqui é exatamente de 1, aquela trajetória iterativa vai ser um quadrado. Se essa trajetória aqui é reta, quer dizer, qualquer população hoje, a população no seguinte vai ser sempre a mesma, obviamente eu vou ter um caso atrativo, eu vou atrair para aquele valor da população. E por uma inclinação muito grande, claramente a população vai explodir, ou vai colapsar. Né? Então, fica muito claro, eu espero, que essa população aqui, esse ponto aqui vai ser atrativo se o módulo de K for menor do que 1, ou posto de outra maneira, se a derivada nesse ponto daqui for menor do que 1. A gente pode generalizar isso um pouquinho. Vou fazer isso agora, tá? Mapologia. Oi? Hã? A derivada é menos K. Então, o que importa é o módulo da derivada. Então, vamos imaginar todo físico gosta de fazer, que é um mapa arbitrário com um ponto fixo. Então, x de t mais 1 é igual a alguma função extremamente complicada de x de t, onde f de, vou chamar de x chapéu, é igual a x chapéu. Então, a ideia é que eu tenho x de t mais 1 aqui, x de t aqui, eu tenho alguma curva que pode fazer o escambau que seja. Esse daqui é o ponto fixo. X chapéu, x chapéu. E o que eu estou fazendo, uma curvinha um pouquinho mais elegante aqui, é tentar olhar só por pequena região em volta desse ponto, onde é que essa curva é aproximadamente constante. Como é que eu faço isso? Série Taylor, né? Então, eu vou fazer uma série de Taylor, mas em volta de x chapéu. Então, eu vou dizer o seguinte, que x de t mais 1 vai ser igual a x chapéu, né? É o ponto fixo, mais a derivada de x de t mais 1 em função. Derivada total não, né? Parcial não, né? Derivada em função de d de x de t vezes x de t menos x chapéu. Então, agora, passando isso para esse lado, eu vou ter x de t mais 1 menos x chapéu é igual a derivada de x de t mais 1 de x de t vezes x de t menos x chapéu. Olha que beleza. Isso aqui é o delta t mais 1. Isso aqui é dx t mais 1 dxt delta t. É a mesma coisa que a gente tem antes. É certo que isso aqui é uma aproximação que vale para delta pequeno. Mas, essencialmente, qualquer que seja o erro que eu estou disposto a assumir, eu sempre encontro uma região pequena o suficiente em que ela é válida. Isso é uma coisa crucial para dizer sobre pontos fixos atrativos ou repulsivos para funções não lineares. A repulsividade ou atratividade se refere a uma vizinhança, um conjunto aberto em torno do ponto fixo. Pode ser muito pequeno, pode ser muito grande. Tá? É só que existe uma faixa de valores em torno do ponto fixo em que esse ponto é atrativo ou repulsivo. É tudo que você pode dizer sobre um ponto fixo é isso. Ele vale numa vizinhança, e o tamanho da vizinhança é tipicamente algo não trivial de calcular, algo menos trivial de calcular do que ser atrativo ou negativo. Mas o que isso aqui está me dizendo é que
o mapa, quer dizer, o ponto fixo x é ponto fixo atrativo e o módulo da derivada dx t mais 1 dxt é menor do que 1. E esse papel é um ponto fixo repulsivo e isso aqui é maior do que 1. E essa aqui é a minha condição geral que a gente quer trabalhar. Alguma pergunta, gente, até agora? Então tá. Então a gente viu que a gente tem pontos que são atrativos. No caso dessa curva aí, então, pelo que eu entendi, ele fica como atrativo, né? Nesse caso aqui, no olhômetro ele parece atrativo, né? Porque a derivada nesse ponto parece ser É. maior que 1. Uhum. Né? Se eu tivesse uma curva que fizesse isso aqui, por exemplo, ela seria um ponto fixo repulsivo. Mas essa curva aqui, ela tem uma derivada que parece menor que 1. Tudo bem? Ah, menor do que um, né? Não é negativo, não. É menor do que Não, um. menor que 1. Em módulo. Módulo derivada é menor que 1. Uhum. Tipo, se você olhar para Tá. essa equação aqui, que é a equação crucial, o delta t mais 1 é o desvio em relação ao ponto fixo no ano seguinte. Delta t é desvio em relação ao ponto fixo no ano atual. A questão é que em módulo o desvio se torna menor se a derivada em módulo for menor que 1, e em módulo o desvio se torna maior se a derivada em módulo for maior que 1. Perfeito, perfeito. Beleza? Então, isso aqui me dá um critério que é super poderoso, porque isso daqui é algo que a gente vai carregar também para o limite contínuo, essa noção de que eu posso determinar se um ponto fixo é atrativo ou repulsivo, olhando uma vizinhança nesse ponto e fazendo uma aproximação em primeira ordem. É, é, e esse insight é extremamente poderoso, porque nem sempre a função é simples, nem sempre a função é uma variável só, nem sempre a função é discreta. Mas se eu entendo a estrutura dos pontos fixos, ou de forma mais geral, para múltiplas direções, dos atratores do meu sistema dinâmico, embora eu não seja capaz de ver o que acontece em cada ponto dele, eu sei qual vai ser o comportamento assintótico dele, se ele vai ser um ciclo, se ele vai ser atraído por um lado, se ele vai ser atraído por outro, se ele vai ter um ciclo caótico, que diabos vai acontecer. Tá? Então, aqui, essa curva aqui pode ser uma curva super complicada, pode ser uma curva que eu não sei calcular nada sobre ela. Mas eu sei calcular os pontos fixos. São esses dois aqui. Uma curva de uma conformação vão ser 2 pontos de massa. Uma curva de enésima ordem polinomial vai ser n pontos em geral. E eu calculo se esses pontos são fixos ou não. E essa natureza, digamos, geral essa capacidade da estrutura de pontos fixos dizer algo fundamental sobre a estrutura geral da função é algo que eu acho que é bastante claro, quando a gente lembra que, no caso do mapa logístico, no caso do mapa logístico, o fato desse ponto aqui ser fixo, desculpa, desse ponto aqui ser fixo ou não, me gera uma condição que é a mesma condição para saber se esse ponto aqui existe, se esse ponto fixo existe nos valores positivos ou não. Repare o que isso está me dizendo. Está me dizendo que nesse modelo aqui, nesse modelo logístico, do jeito que a gente está vendo aqui, pelo menos valores pequenos de K, eu vou ter que parar em algum ponto fixo. Se esse ponto aqui é repulsivo, eles vão jogar para esse aqui. Agora, se esse aqui é atrativo, eu não preciso de ponto fixo. Eu estou falando uma coisa meio teleológica, como se os pontos tivessem vontade e motivação, mas o que eu queria dizer com isso é que a estrutura desse ponto fixo de atração ou repulsão, ela está relacionada à estrutura desse ponto fixo e do comportamento da função em todo o seu domínio, que é o fixo positivo. Né? Então, eu consigo dizer algo fundamental sobre o comportamento da função só olhando os pontos fixos, que é uma coisa muitíssimo mais. Tá? Agora, uma coisa interessante. Olha, a gente está imaginando o K, e a gente viu que o K tem um regime. Né? A gente tem um regime onde o K, ele, vamos lá, 0 menor que K, menor que 1. Tá? Esse aqui é o regime em que esse ponto aqui é atrativo.
escrever em outro lugar isso. Bom, eu já fiz isso aqui, eu posso apagar ele. Eu já tirei a foto disso, desse aqui. Vou tirar, eu posso colocar o mesmo de novo. Então, é, eu tirei 100 aqui em 7 aqui, né? Então, a gente tem vários regimes que eu posso fazer assim, 0 menor que A menor que 1. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar esse cara aqui de 0 e esse cara aqui de X chapéu. De 0 é atrativo e X1 não existe. Tá? Entre 1 menor do que K menor do que não sei quanto ainda, de 0 é repulsivo e chapéu é atrativo. Então, agora vamos calcular qual que é o regime bom, eu chamo esse cara aqui, vamos 0 chapéu. Tá? Esse ponto fixo aqui é o nosso ponto é o nosso ponto fixo não trivial. O ponto fixo é uma população. E aí, tudo bem? Prazer, né? Eu sou o Bruno, você conhece ele? Não? Esse outro Bruno, esse aqui é o Matheus e aqui online está o Rafael. Nós temos um novo. Não, sem problema. É só mostrar que a gente tem. Ele está fazendo assim para você. Tá? Isso aqui está gravado e eu tirei a foto dos quadros todos e vou mandar para vocês. Tá? Mas o que eu quero saber é o seguinte: esse ponto daqui, a gente viu, para um K um pouco maior que 1, ele vai ser atrativo. Mas quanto maior o K, mais inclinado fica essa corcóvia, sabe? Porque esse ponto aqui, esse valor desse pico aqui, ele aumenta com o K, tá? Então, a derivada nesse ponto vai aumentar, vai chegar um ponto que ela vai exceder o valor de 1, e aí eu vou ter uma derivada que é maior do que o módulo, e, portanto, esse ponto vai deixar de ser atrativo. Eu quero explorar hoje, no que falta dessa aula, primeiro, qual é o critério para cá, para que isso aconteça, e segundo, o que acontece, então, com a dinâmica quando K excede esse valor? Porque esse ponto continua repulsivo. Esse ponto vai ser repulsivo. Eu não tenho pontos atrativos mais. Que diabo vai acontecer com a dinâmica? Então, vamos por partes. Primeira pergunta é, então, qual o limite de K para o chapéu ser atrativo? Vamos lá, faça uma conta. Pode, deve. É. Oi? Não, eu sei, você acabou de chegar, mas enquanto eles fazem a conta, quem está estudando aqui, a gente começou a falar sobre modelos na aula, tá? E assim, a gente estudou alguns modelos, comecei a fazer um modelo em elástico, né? Para pensar em massas de molas. E na física, tradicionalmente, a gente faz isso nas equações diferenciais. E as equações diferenciais ordinárias, quando falamos de espaço, equações diferenciais parciais, nós falamos de meios contínuos. E, entre outros, eu faço um exemplo comum. Hoje eu tenho derivadas de partículas e elas são acopladas aos positivos das partículas. Pode ser uma relação linear, pode ser uma matriz. Tá? Quando eu tenho uma matriz, eu posso fazer uma matriz com um limite. Como o limite dessa matriz para observar os sistemas são casos contínuos. Não está falando do meio elástico, massas e módulos, eu tenho um número grande de massas e um número grande de módulos. Então, um pouco sobre esses modelos. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre modelos biológicos. E em todos os modelos biológicos, a gente tem que jogar fora muita coisa importante. Em biologia, raramente as coisas são separadas, igual na física.
Então, a gente está falando de modelos populacionais. A gente está fazendo aqui muitos modelos discretos, quer dizer, modelos em que eu tenho a população do ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. É um modelo bom, por exemplo, a população de cigarras, populações que são sazonais, né? Quantas árvores nascem a cada ano, que elas sempre nascem na mesma época e tudo mais. Então, são mapas que, tipicamente, me dizem qual a população do ano seguinte da população desse ano. A gente dá uma série de mapas. O mapa mais simples é o mapa linear, que é esse daqui, onde a população dobra a cada ano, então a população vai crescer exponencialmente. Tá? De forma geral, eu posso ter um mapa em que a taxa de crescimento proporcional é um parâmetro K. Isso que é claro, olhando para esse modelo aqui, que se K é maior do que 1, a população cresce sem limite. A população do ano seguinte é sempre maior do que a população do ano atual. K é menor do que 1, a população cai, e assim praticamente se aproxima de zero. Então, se a população é zero, ela vai ser a continuação zero. São questões de pontos fixos. Tá? É um ponto em que a população do ano seguinte é igual à população do ano atual. Esse ponto fixo a gente chama de atrativo se valores próximos de população, próximos desse valor, no futuro se aproximam dele. Eles são repulsivos se se afastam. Então, claramente, se K é menor do que 1, esse ponto é atrativo, se K é maior do que 1, ele é repulsivo. E aí a gente está criando critérios para fazer isso para mapas mais complicados. Porque é um mapa logístico, onde o próximo ano seguinte, ela tipicamente cresce em valores pequenos, em função da próxima ano anterior, e se a população é grande demais, você começa a dar o de curto e a pode eventualmente começar a cair. Então, eu tenho uma cara desse tipo aqui, uma parábola, e que modela dessa forma. Então, tem dois valores em população do ano seguinte, é zero, zero obviamente é um deles, a população hoje é zero, vai continuar zero, e um é o outro, a população máxima. E isso aqui tem dois pontos fixos que a gente encontra vendo a interseção da curva com a diagonal, onde x de t é igual a x de t mais 1. Sempre que eu tiver uma interseção aqui, eu vou ter um ponto, um valor de população, que é fixo. Se a população hoje é essa, no seguinte vai continuar sendo essa. Então, a gente tem esses dois pontos fixos, a gente usa a estrutura deles, que são atrativos e repulsivos. A gente viu que esse ponto fixo aqui, ele vai ser atrativo se a curva toda estiver abaixo da diagonal, que é quando esse parâmetro K é menor que 1. Ele vai ser repulsivo se a curva passa por cima dele ou se o valor K é maior do que 1. Agora, a gente quer saber se esse ponto aqui, quanto que ele é atrativo, quanto que ele é repulsivo. A gente sabe que se K é um pouquinho maior que 1, ele é repulsivo, ele é atrativo. Mas qual é o valor máximo de K para que ele seja repulsivo? E a maneira como se calcula isso é calculando a derivada de x de t mais 1, então x de t nesse ponto, e vendo quando o módulo da derivada é maior do que 1. Quando isso acontece, o ponto está no repulsivo. Tá claro, gente? Hã? Meu deu um resultado mesmo, leva meu negócio futuro. Deu quanto? Meu deu que ele é repulsivo pelo x é maior que 1. Não pode ser, né? Tipo, olha só, a gente vai fazer assim, vai pegar d de x de t mais 1, d de x de t. Isso aqui vai ser igual a k vezes 1 menos x de t. Não, vamos fazer isso sem frescura. Vai ser 1 menos 2 de t. Né? E agora, a gente quer saber isso no ponto onde x de t é igual a x chapéu. Né? Fácil. Vamos colocar isso aqui então, né? Então, isso aqui vai ser igual a k vezes 1 menos 2, 1 menos 1. Tudo k. Até agora, tudo certo, né? Preguiça de mexer com isso. Achou? Então, aqui, colocar k aqui. E aí, agora, k aqui sobre k. Os k cancelam. Isso aqui vai ser igual a k
2K menos 2K mais 1. Né? E isso daqui, nosso critério é que isso aqui seja igual a 1. Tá? Então, eu vou ter que K menos 2K vai dar menos K daquele lado. Hã? Quê? Menos 2, mais 2, né? Hã? Ah, não, né? Porque esse é um caso. O outro caso é que isso aqui é igual a menos 1. Derivada aqui é negativa, né, gente? Tá? Tipo assim, nosso critério é que o módulo seja igual. Então, a gente viu assim, quando que esse ponto vai ser... quando vai ser o limite que esse ponto vai se tornar atrativo repulsivo? Um deles é quando o K é igual a 1. Por quê? Porque eu estou falando do outro ponto, que vai ser negativo aqui. Mas o outro é quando a derivada é igual a menos 1. Então, quando esse cara aqui é igual a menos 1, agora você consegue fazer. Tipo assim, aqui... Nesse caso, a gente não vai ter esse ponto que você está falando aqui. Não. O que eu estou falando é o seguinte, o critério é quando essas derivadas são igual a menos 1. Não é? Então, essa derivada tem que ser igual a menos 1. Aquela derivada, aquela derivada vai ser... Olha só, isso aqui é uma coisa interessante. Imagina que eu pego esse ponto aqui e eu vou fazendo essa curva ter uma situação cada vez maior. Ela é menor que 1, ela vai se aproximando. Tá? Desculpa. Eu vou fazendo o K diminuir. Ele é maior que 1, ele vai diminuindo. À medida que a curva vai se aproximando, esse ponto se aproxima desse. No limite em que K é igual a 1, esse ponto fixo intercepta esse, sabe? Tipo assim, a minha reta tracejada é exatamente tangente à parábola. Foi esse ponto fixo que eles encontraram, mas esse é um ponto fixo não muito interessante. O outro caso, onde é que K é igual a menos 1, agora eu vou ter ali, ó, menos K, menos 3, né? Então, K maior que 3. Bom, nesse caso, que K é igual a 3, então o nosso critério, se quiser atrativo, se 1 menor que K, menor que 3. Né? Isso, é repulsivo de outra forma. Deixa eu colocar isso aqui. Então, eu vou terminar isso na aula que vem, mas... O cara do nosso filme não existe, né? Quer dizer, ele existe para valores negativos de população, que não faz sentido de qualquer forma, né? Se ele existisse, seria possível fazer isso. Isso. Então, olha só. Eu vou pedir para vocês olharem aqui para a tela, porque é mais fácil fazer isso aqui do que desenhar. Então, esse aqui é o caso. Vou começar com o caso em que o K é, por exemplo, 0,8, menor do que 1. Tá? Tipo, a minha curva da população fica abaixo da reta diagonal, a população cai exponencialmente. Esse cara aqui é o ponto atrativo, o outro ponto ele está no valor negativo de população. Quando eu tenho o caso que é exatamente igual a 1, eu tenho aquele caso que é o que vocês encontraram, né? É o caso que a população cai assintoticamente, mas cai muito lentamente, porque esse é o caso limite. Tá? Para um K um pouco maior que 1, vamos colocar 2 aqui. Eu tenho agora uma população que cresce assintoticamente para esse valor fixo aqui. Vocês vão ver que quando esse valor aumenta, 2,5, ela continua crescendo, mas ela vê que ela oscila um pouco antes de chegar lá. Se você olhar aqui o mapa da iteração, antes de chegar lá, ele começa a sambar um pouquinho. E, vamos lá, 2,7. Você vê que ela começa a oscilar mais. 2,9. Esse grau que você tem é exatamente o ponto fixo. Esse aqui é o ponto fixo, né? 2,9.
2,95. Parece uma caixa de uma fase. Assim, pode ser tudo sim, né? Mas olha só, quando ela chega próximo aqui, ela começa a oscilar. Ela não decai, mas oscila, tá? Mas o que sugere para a gente é o que vai acontecer quando eu chegar nesse valor em que ela é repulsiva, tá? Eu já tive uma ideia quando a gente discutiu o caso em que eu tenho um caso linear negativo, quando as inclinações são exatamente 1 e menos 1, que eu tenho um quadrado, né? Tipo, a ideia é que vai ter uma hora que esses quadradinhos aqui vão parar de convergir. Então, se eu coloco 3 aqui, olha só, ele vai convergir muito lentamente para esse valor. Mas para valores acima de 3, vou colocar 3,2. Eu vou ter dois valores em que eu vou ficar oscilando. Vai para um, vai para outro. Vai para um, vai para outro. Vai para um, vai para outro. Né? E como é que eu mostro isso? Isso é o que eu consigo fazer hoje. Mas, aliás, eu vou só indicar, porque... Hã? Não. O que eu tenho que ver agora é o seguinte. Se eu tenho um ciclo 2, eu tenho que saber quanto que... Quer dizer, o que o ciclo 2 significa? Que a cada 2 passos eu repito. Então, agora, em vez de escrever a função x de t mais 1 função x de t, eu escrevo a função x de t mais 2 em função de x de t. Então, eu vou ver o seguinte. Eu quero saber quais são os pontos fixos dessa função. Os pontos fixos da função anterior vão estar lá ainda. Porque se me repete a cada vez, eu repito a cada 2 vezes. A questão é se eu vou ter novos pontos fixos surgindo a partir do... E é o que a gente vai ver que vai acontecer. Bom, gráfico, mas vamos escrever isso aqui. Pode falar. Hã? Uhum. Cada um deles vai ter Isso. Veja, é o que eu tô falando. É uma bacia de atração. Não quer dizer que vai explodir para todo lado. Acontece só no caso linear. No caso linear, em escala, né? Se ele é repulsivo, ele vai ser repulsivo sempre. Mas, no caso de uma coisa que é curva, isso significa só que eu vou afastar do ponto, mas eu posso ficar na região aqui. Né? Então, vamos fazer a última coisa que eu quero fazer hoje. Né? A ideia de que, se eu tenho, vamos ver, nosso mapa. Hã? Tá. Não. Esse ponto, ele continua sendo um ponto fixo. Tá? Esse aqui é o ponto de chapéu que está igual a 1 mais 1 sobre k. Tá? Mas agora a gente sabe que ele é um ponto fixo repulsivo. E aí, então vamos lá. Se 0 menor do que k menor do que 1, então, se 0 é atrativo. Vamos fazer assim, vamos desenhar assim, ó, se 0 é atrativo e chapéu é repulsivo. Não existe, na verdade. Né? Não existe. Se 1 menor do que k menor do que 3, o x chapéu ele é atrativo. Para k maior do que 3, o x chapéu é repulsivo. Tá? Mas agora, quer dizer, nossa função é essa aqui, né? X de t mais 1 é igual a k. Foi só ameaçar, caramba, que olha só. De ter 1 menos x de t. Tá? Mas o que a gente viu aqui é que eu posso ter um caso de um ciclo limite. Se eu começo com um certo valor aqui, e geometricamente vocês vão ter quando você tiver um... Também, se você encontrar um quadrado... Eu não encontrei um quadrado aqui, mas se eu tivesse encontrado um quadrado... Se você encontrar um quadrado, nesse caso aqui vai ser literalmente um quadrado. Se você encontrar um quadrado em que a curva passa por duas esquinas do quadrado e a diagonal passa pelas outras duas esquinas, vou ter contado um par de pontos, um retângulo, na verdade. Um par de pontos, tal que o ponto 1, vou chamar de
x, eu preciso pensar em alguma notação um pouco mais sensata do que eu estou usando. Tá? Vou colocar aqui o 2 aqui em cima, não. É que eu quero colocar, vou colocar o 2 aqui para indicar o tamanho do ciclo, tá? x2, 1 e x2, 2. Quer dizer, o primeiro ponto fixo do ciclo 2, o segundo ponto fixo do ciclo 2. Então, esse cara aqui vai ser, a coordenada vai ser x1, 2, x2, 2, e a coordenada desse aqui vai ser x2, 2, x1, 2. Tá? Quer dizer, se eu estou no ponto x1, 2, no ano seguinte estou no x2, 2. Estou no ponto x2, 2, no ano seguinte estou no x1, 2. Eu fico oscilando entre um e outro. E o tamanho desse retângulo aumenta quanto eu me afasto do valor de 3. Ele é simplesmente infinitesimal para o valor de x exatamente igual a 3, e ele se torna maior quando ele é maior que 3. Falou uma analogia com transição de fase. Eu tenho uma analogia aproximada do seguinte: quando eu tenho valor exatamente igual a 3, eu ainda convijo um ponto fixo, mas assintoticamente. Demora um tempo infinito para chegar no ponto fixo. O meu decaimento deixa de se exponenciar vira polinomial. Coisa muito parecida acontece com as minhas correlações na seleção de fases, razões parecidas até. Não vou falar isso agora, não. Então, o que eu quero saber é o seguinte: se você quer o x de t mais 1, quanto que vale o x de t mais 2? Se isso aqui é uma função quadrática, obviamente eu vou ter uma função. Uou! Eu tenho que me acostumar a fazer isso melhor. Então, se essa aqui é uma função quadrática, essa aqui vai ser uma função quártica. Então, essa aqui vai ser igual a k vezes, vou colocar aqui, x de t, 1 menos x de t, vezes 1 menos x de t, 1 menos x de t. Faltou um k aqui, né? É aqui, né? Eu não vou fazer isso aqui, não vou resolver esse problema, mas eu não vou resolver esse problema. A gente pode calcular isso analiticamente, não é difícil. Não é difícil, é difícil, sim. Você pode calcular isso numericamente. Mas o legal é que a gente sabe resolver esse problema usando as técnicas que a gente já descobriu. Tipo, vamos começar com pontos fixos, tá? Isso. Então, tipo assim, os pontos fixos anteriores não continuam sendo pontos fixos aqui, né? Por quê? Porque x de t mais 2 de x continua sendo x, capela, né? Então, eu vou ter pelo menos dois pontos fixos, que é o 0 e x. Eu vou desenhar esse cara aqui, que é o x de t mais 2 em função de x de t. Ele vai ser uma coisa que tem essa cara daqui, tá? Então, olha só, se eu desenho a diagonal, a princípio tem esses dois pontos fixos aqui. A forma desses dois cifras depende do meu parâmetro K. Mas olha que divertido. Se eu vale meu parâmetro K, esses cifras aqui mudam. Eventualmente, eles vão ser tangentes a essa reta. Vai aparecer um novo ponto fixo. Eventualmente, eles vão atravessar essa reta. Vão ter dois novos pontos fixos. Que não são pontos fixos desse cara aqui. Tá? Quando isso acontece, eu tenho a questão do ciclo limite. Então, coisas importantes para notar aqui. A primeira é que, exceto no caso degenerado, que é quando eu tenho um ponto tangente, que eu posso imaginar que são dois pontos infinitamente próximos, os meus novos pontos fixos são sempre parecem pares aqui. Tá? Quer dizer, eu vou de um para o outro, do outro para um. A outra coisa que não é tão fácil de ver, mas que é interessante, é que, da mesma maneira que esse ponto aqui, fixo, apareceu quando esse se torna repulsivo, é possível mostrar que esses dois pontos surgem quando esse se torna repulsivo. Tá? E geometricamente faz algum sentido, porque a ideia é que se eu tenho meu sistema, ele está evoluindo interativamente e ele não está sendo atraído por esse ponto, para onde diabos ele está indo? Então, se eu não tenho atratores mais, os atratores antigos não estão mais funcionando como atratores, eu tenho que ter outros atratores. O atrator que surge é o caso do atrator duplo.
Tem casos patológicos que o tratador que surge não é necessariamente duplo, é o quádruplo, alguma coisa assim. Você pode imaginar com um polinômio mais complicado, ou que duas curvas atravessam simultaneamente a reta diagonal. Mas, tipicamente, eu tenho funções com várias corcovas, o número de corcovas é exatamente o grau do polinômio menos um, então uma corcova aqui, três aqui. Então, o que vai acontecer é que, à medida que um ponto está no repulsivo, uma corcova atravessa a reta diagonal. E vamos olhar isso aqui agora no meu gráfico bonitinho, porque... Ah, não, está aqui já. Aqui, Claro. Eu acho que eu tô... né? Porque o que acontece é essa aqui é a função para... Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Isso aqui é uma função de P de T mais 2 em função de P de T. Então, eu vejo que o que acontece é que essa corcova negativa, ela atravessa a reta diagonal e agora eu tenho quatro pontos de exceção. E não e você pode, ao mesmo tempo, mostrar que esses pontos aqui, eles são atrativos. Tá? E é isso tudo que você precisa saber. Necessariamente, quanto maior o carro, maior o número de repetições, você vai ter. Em vez de 2, vai ter 4. Até um certo regime, sim. Né? Um que dá para calcular analiticamente é o 3, que é a transição entre o regime de ponto fixo e de um período duplo. Mas depois do período 8, 16, literalmente quanto você quiser. Tá? A razão entre o tamanho dos períodos sucessivos, ele acentuadamente se aproxima de um número que você pode calcular analiticamente, que é chamado número de Feinbaum. Mas depois de um certo limite, que é 3,8 alguma coisa, eu tenho isso aqui em algum lugar. 3,95, eu tenho caos. Eu não tenho mais um regime periódico. Vamos olhar aqui. Mas como você descobre esses valores numericamente? O caos, não. Você consegue mostrar analiticamente onde está o caos. Tá? Mas os valores usados são porque tem um valor assintótico. Então, assim, o axis você consegue calcular. Mas os valores intermediários você consegue calcular numericamente. Porque existe solução algébrica e genética para uma função de quarta ordem. A próxima é a oitava ordem, 16ª ordem. Então, você não vai ter uma função fechadinha igual a fórmula de Bhaskara. Tá? Mas, só para ilustrar para vocês, porque eu tenho que ir para uma reunião daqui a pouquinho. Porque o intervalo entre o próximo passo ele vai sempre diminuindo, sempre menor. Tá? Eu vou mandar isso para vocês depois, porque esse aqui é o trabalho que vocês, na verdade, estão fazendo. Então, esse aqui eu tenho o período 2, período 4, período 8. Você vê que no período... é certo aqui? No período 3, período 4. Todos os pontos fixos do período 1 estão no período 2. Todos os pontos fixos do período 2 estão no período 4. Não no período 3. Tá? Mas o período 4 não tem ponto fixo a mais do que o período 2 para esse valor de cá. Mas se eu colocar um valor de 3,51, olha só. Agora eu tenho interseção. Então agora eu tenho 4 valores que eles ficam assim, ó. Pá, 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 pá. Cara, mas que droga isso. Aqui, tá? Mas se eu coloco agora 3,56, olha como é que eu estou me aproximando. 3,56. Não, esse processo. E eu chamei de lambda aqui. Eu sou muito consistente em minhas variáveis. Tá? Agora eu tenho período 8. Tá? Vocês podem procurar o período 16 e tudo mais. A coisa fica bem, bem difícil de achar. Se eu coloco 3,59, agora eu tenho, não é óbvio, mas eu não tenho periodicidade nenhuma.
eu tenho uma população que vai mudar com o tempo, mas nunca vai repetir o valor anterior. Isso é um regime que a gente chama de regime caótico. Tá? Esse regime caótico ocupa uma fração cada vez maior do seu domínio. Eu tenho, por exemplo, 3,95. Ele faz para todo lado. Agora, uma coisa interessante é que dentro do regime caótico, para alguns valores específicos, que são difíceis de encontrar, você consegue encontrar comportamentos periódicos com períodos diferentes potência de 2. Então, esse aqui é um período de 3. Quer dizer, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você olhar para esse gráfico aqui de P de T mais 3, você vê que agora essa corcova intersectou aqui. E aí, esse período 3 tem o mesmo comportamento. Ele vai dobrar período 6, 12, 24, 48, e num certo limite ele vai para o caos. Tá? E, bom, Tá. 6,9. Ele também tem pessoas que Tem, mas são todas possíveis. mas ele não tem. Hã? Você não deveria mais ter pessoas? Que ela Não, é só. está usando aí lá. Tipo, ele tem tantas interseções quando tem pontos com potência. Se botasse mais pontos, ele ia começar a aparecer isso aqui. Entendeu? É. Mas assim, quando você está no caos, todos os ciclos são recursivos. Né? Então você não tem outra coisa. E aí a matemática é um pouco mais complicada, não dá para falar dela agora, e até porque não há muito propósito desse curso, mas é uma matemática muito bonita quando você começa a chegar no cálculo, porque você começa a ter condições de ergodicidade e a capacidade de explorar seu espaço de fase se torna bem maior, e você tem estruturas fractais, então é uma coisa muito legal. Tá? Mas eu vou parar por aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu vou mandar para vocês a aula que vai ser aula online. Eu vou mandar para vocês o primeiro trabalho, que é o único trabalho que eu consigo fazer individualmente, que é para entregar. Tá? E justamente plotar, fazer um estudo desse, como eu estou fazendo agora, e vocês vão fazer um plot desse. Hã? Como é que é? Não entendi. Então, que tá, vocês vão escolher um mapa que não seja um mapa logístico, um mapa que não seja linear nem logístico, e vocês vão calcular os valores de transição, numericamente e analiticamente, que tem conseguimos fazer. Mas temos que fazer um diagrama desse daqui, e aí depois nós vamos plotar os valores. Você faz um mapa desse, deixa ele correr por, sei lá, 1000 iterações, e depois plota as próximas. Tá? Então, se você pegar um mapa desse e fizer isso, você vai encontrar os pontos fixos naquele valor de K. Tá? O que você vai ver é o seguinte, né? Tipo assim, os pontos fixos, o número do comportamento assintótico dele. Então, inicialmente, eu tenho um ponto fixo só, que vai mudando com o valor de K, ele aumenta com o valor de K. Então, significa que depois de assintoticamente, meu sistema vai estar sempre nesse ponto. Depois eu tenho a questão da bifurcação. Tá? Então, eles ficam desse ponto para esse, desse para esse, desse para esse. Depois eu tenho uma quadrificação. Né? Depois uma oxidação, eu não sei qual é o termo para isso. E aí, eventualmente, você começa a ter uns regimes caóticos aqui. E dentro do regime caótico, você começa a ter uns regimes, sei lá. Então, eu quero que façam esse plot. Tá? Então, eu vou escrever isso em detalhes para vocês. Pode fazer como vocês quiserem. Pode ser no Excel, pode ser no... Isso não precisa de editado, não. Vocês me mandem um PDF com os gráficos gerais. Tá? Uhum. Não, ele dura um intervalo, tá? Isso parece com esse aqui. Então, se nesse intervalo aqui, eu tenho 1, depois 2, depois 4, depois 8. Eu posso ter, varia, mas eu posso ter, por exemplo, 1 que se divide em 3, e depois esse aqui se divide em 1, até que ele volta a ser caótico de novo. Então, eu tenho janelinhas. E é preciso mostrar, embora eu não sei mostrar isso, não é fácil, que
e você tem janelinhas com todos os períodos possíveis, períodos 3, 7, 8, 17, 54, 69, o que cria um problema de computabilidade, que é o seguinte, tudo bem, isso aqui parece caótico, mas não prova que esse ponto é caótico. Tá? Pode ser que eu tenha encontrado um ponto em que o regime é período 350 mil. Eu sei que eles existem. Tipicamente, quanto maior o regime, mais estreita é a janela dela, mas elas sempre existem. É como se eu estivesse vendo um dardo numa reta do reais e falar, atingiu o número real ou o número racional? Como é que eu sei? Então, quando eu vou ter que parar de fazer a conta. Né? Então, assim, para certos valores específicos, eu tenho que provar que o regime é caótico, mas não para todos. E eles são densos. Né? Então, assim, eu não sei se alguém já produziu de alguma faixa de valores que o regime é sempre caótico. Acho que não. Para qualquer intervalo de valores de K, você tem sempre alguns valores que são racionais. Então, assim, é uma coisa interessante, porque, embora você saiba que o caos existe, numericamente ele é muito difícil de provar. Tipicamente ele vai aumentando, mas sim, a princípio você vê aqui, você vê uma janelinha que tem o período 17, por exemplo. Né? Isso é não trivial. É uma coisa. Esse negócio de contabilidade, igual o conjunto de Mandelbrot. Tipo, é fácil. E o conjunto de Mandelbrot é uma interação que você faz no plano complexo e você define o sistema como estando no ponto do plano complexo, como estando no conjunto, que a interação sucessiva dela não explode, o módulo não cresce infinitamente. Então, você pega um ponto e ele explode, eu sei que ele não faz parte do conjunto. Mas, para todo ponto que não começa a se repetir, todo ponto que não é periódico, você não consegue provar que ele pertence ao conjunto de Mandelbrot. Você pode mostrar que é plausível, que você testou 1 milhão de interações. Mas pode ser que na bilionésima ele escape. Então, a fronteira do conjunto de Mandelbrot é não computável. É isso. Rafael, você está conosco ainda? Beleza. Tô sim, professor. Então tá. Você vai passar o enunciado aí do trabalho direito pelo grupo ou não? Eu vou passar. Vou escrever ele no PDF decente, mandar como roteiro para vocês. E a Beleza. aula eu gravei aqui, depois eu tenho que subir para o YouTube. Tá bom? Tranquilo. Se puder só tirar uma foto do quadro, porque eu acho que Eu você vou estava tirar, eu mostrando tirei alguma todos coisa aí. aqui e eu vou mandar para o grupo. Maravilha, obrigado. Tchau, Legal, tchau, pessoal. abração, Um cara. abraço aí. Valeu.